noite, pessoal. Tudo bem? Nosso último encontro ficou para casa a tarefa de ler 3 passagens: Mateus 19, Marcos 10 e Lucas 18. Eu vou ler um trechinho de Lucas 18. Está no início do nosso material e diz assim: Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: Falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Jesus pede àquele jovem que abandone aquilo que sempre marcou a sua vida. Se hoje você se encontrasse com Jesus, qual seria o ídolo na sua vida que ele pediria para você abandonar? Hoje nós vamos ver os 5 primeiros mandamentos. Nós estamos estudando os 10 mandamentos e eles podem ser divididos em 2 partes. A primeira são os mandamentos que dizem respeito a Deus, são os 5 primeiros. A segunda são os mandamentos que dizem respeito ao nosso próximo, são os 5 últimos. Vamos ler o texto de Êxodo, capítulo 20, dos versos 1 ao 12. Diz assim: E Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Hoje vamos ver um por um esses mandamentos de Deus com relação a Ele mesmo. O primeiro, não ter outros deuses. É possível ter outros deuses? Se você é um cristão, é muito provável que você creia que existe um só Deus. E talvez você ache que não é possível existir idolatria dentro do cristianismo. Mas, principalmente para os cristãos, a idolatria continua a ser um desafio diário. Idolatria tem a ver com colocar qualquer coisa no lugar que é exclusivo de Deus. Toda vez que você coloca algo no lugar de Deus, você comete idolatria. E quando nós fazemos isso? Primeiro, podemos pensar nos vários vícios que os seres humanos podem adquirir com o tempo. Bebidas, entretenimento, televisão, jornais, filmes, seriados, comida, cigarro, drogas, esportes, diploma, dinheiro. Se a falta de alguma dessas coisas te traz ansiedade, medo e sentimento de morte, então você está cometendo idolatria. Faça um teste com você mesmo. Como você ficaria sem internet? E se tirassem todo o seu dinheiro? Se você perdesse seu emprego? Se lhe chamassem para alguma diversão que acontece semanalmente no mesmo horário de um culto? Se qualquer uma dessas coisas é mais importante do que Deus na sua vida, você tem cometido idolatria. Outra forma de termos outros deuses nas nossas vidas é quando nós construímos um Deus na nossa cabeça, que não tem nada a ver com o Deus que é revelado na Bíblia.
E isso acontece quando dizemos que achamos isso ou aquilo de Deus, mas será que a Bíblia fala isso sobre Deus? Por exemplo, não acredito que Deus vai enviar pessoas ao inferno. Deus é só amor e perdoará todas as pessoas no final. É isso que a Bíblia diz? Se não for, então nós estamos criando um outro Deus em nossa cabeça. Qual a importância então desse mandamento? Ele nos mostra que nós precisamos conhecer melhor a Deus através da Bíblia. O segundo mandamento, não se curvar diante de uma imagem de escultura. No tempo de Moisés, quando ele recebeu os 10 mandamentos de Deus, o próprio povo achou que ele estava demorando muito a voltar do Monte Sinai. E resolveu criar um bezerro de ouro e se curvou diante dele. Hoje, pessoas ainda se curvam diante de imagens de homens, mulheres e até animais, como se eles fossem uma espécie de mediadores entre eles e uma divindade maior. O erro não está na imagem em si. A imagem é gesso, pedra, madeira, mas o erro está no criar imagens com o objetivo de se curvar diante delas. O erro está no nosso coração, sem a presença de Deus. O terceiro mandamento, não tomar o nome de Deus em vão. Esse mandamento nos ensina que o nome de Deus deve ser sempre mantido em alta conta em nossos lábios e corações. Brincadeiras desnecessárias ou até mesmo palavrões envolvendo o nome de Deus precisam ser evitados. Em Gênesis, a serpente pergunta a Eva se Deus havia proibido eles de comerem todas as árvores do jardim. Eva responde que não, somente daquela árvore estava no meio do jardim. Mas se eles comessem dessa árvore, eles morreriam. Então a serpente diz que, com certeza, não morrerão. A serpente, nesse texto, está usando o nome de Deus em vão, tentando desacreditá-lo para que eles não o levassem a sério. Dizer algo que Deus nunca disse ou que nunca poderia dizer porque não convém ao seu caráter é usar o nome de Deus em vão. Todos devemos ter respeito pelo nome que é sobre todo nome. Todos devemos honrá-lo com nossas vidas e palavras. Nós não podemos escorregar com o que dizemos, porque as nossas palavras são muito importantes para Deus. O quarto mandamento, lembrar-se do dia de sábado. Quanto ao sábado, é importante nos lembrarmos que ele se encontra dentro das leis morais, ou seja, o sábado não foi abolido. Porém, precisamos entender muito bem esse ponto para não cairmos no mesmo erro que caíram os judeus. Precisamos entender o sentido mais completo, aquele significado mais profundo pretendido por Deus através dessa passagem. No Antigo Testamento, o sábado era cheio de elementos cerimoniais que foram abolidos na morte de Cristo. O aspecto moral, ou seja, Deus esperar que paremos os nossos esforços após 6 dias de trabalho, isso não foi abolido. Esse descanso envolvia uma devoção pessoal a Deus de modo mais dedicado do que durante aqueles outros 6 dias trabalhados. O apóstolo Paulo disse aos Colossenses que ninguém deveria julgá-los por causa de comida, bebida, dia de festa, lua ou sábado. Isso está lá na carta que ele escreve aos Colossenses no capítulo 2, nos versos 16 e 17. Por que Paulo fala isso? Porque essas coisas eram sombra daquilo que haveria de vir, que era Cristo. Essas coisas eram os elementos cerimoniais incluídos no sábado e, principalmente, o modo supersticioso que os judeus tratavam o sábado. Algo que deveria ser feito com devoção, era feito cheio de superstição, como se o simples fato de não trabalhar já fosse um culto a Deus. A raiz da palavra sábado, em hebraico e em grego, shabá,
e Sabaton, respectivamente, tem a ver com parar uma atividade e não de relaxamento ou repouso. É óbvio que com a cessação das atividades vem o descanso, mas esse descanso não deve estar relacionado necessariamente ao cansaço físico. Deus descansou da sua criação em um Shabá, embora ele não estivesse cansado. Ele parou a sua atividade criadora. O objetivo do sábado é destinar um dia ao descanso, à devoção ao Senhor, para que nós nos separemos do mundo, daquelas coisas que normalmente tiram o nosso foco da devoção a Deus. É bem provável que no início os apóstolos tenham tentado manter o sábado como esse dia de descanso, mas as superstições dos judeus acabaram forçando eles a substituir esse dia pelo domingo. O domingo foi escolhido porque a ressurreição de Jesus terminou com aquelas chamadas sombras da lei. Portanto, esse dia nos leva a recordar a nossa liberdade cristã. Todos nós devemos guardar um dia da semana também. Deus espera que nós descansemos em sua presença, buscando de um modo mais profundo do que nos demais dias da semana. E não cumprir isso é quebrar a lei. Nunca negligencie isso. O 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, de acordo com a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 1. Não sabemos direito como o obedecer e honrar pai e mãe está ligado aos dias prolongados sobre a terra. Mas o fato é que o Senhor diz claramente que, se quisermos honrá-lo, devemos honrar pai e mãe. Como nós honramos pai e mãe? Apenas obedecendo a eles? Acho que não. Vamos listar aqui outras 3 dicas. Primeiro, não os envergonhando. E nós envergonhamos nossos pais quando nossas atitudes são diferentes daquelas que aprendemos deles, quando agimos contra as suas orientações e conselhos. Envergonhamos nossos pais quando fazemos algo que nunca faríamos se eles estivessem nos olhando. Outra dica: não os abandonando. Esta é uma outra forma de nós honrarmos pai e mãe. Quando sabemos que eles precisam de socorro e ajuda e simplesmente nós damos as costas como se fossem 2 inimigos. E é bom lembrar que até pelos inimigos Cristo nos ordenou orar e estender a nossa mão caso eles precisem. Quanto mais a um pai e uma mãe. Mais ainda, precisamos honrá-los na última fase das suas vidas, quando as suas vistas já não funcionam tão bem, quando as suas pernas se enfraquecem, quando seus braços perdem o vigor e quando a sua memória se torna tão esquecida, sendo capaz até mesmo de esquecer que você é filho dele ou dela. Essa é a hora que você mais deve honrá-los, protegendo-os, amando-os, cuidando deles até o último suspiro. Terceira dica: não os desobedecendo. Essa é fácil. Todos sabemos o que significa não desobedecer aos nossos pais. Mas o que todos precisamos saber é que a desobediência é uma forma de quebrar a lei de Deus. E isso é passível de condenação. Desobedecer a pai e mãe, em última análise, é desobedecer ao próprio Deus, que nos ordenou que obedecêssemos a eles. Deus colocou os nossos pais como representantes dele, numa posição de autoridade. Se nossos pais não nos estão mandando fazer algo errado ou mesmo ilegal, devemos sim obedecer a eles. Como conclusão desse nosso estudo, por que nós estamos estudando esses mandamentos? Para que vejamos como é fácil quebrarmos a lei de Deus. Por coisas bem pequenas, desonramos a Deus quando desobedecemos às suas leis. Quando Deus nos diz não, nos diz para a nossa própria proteção. Deus nos diz não para nos guardar do egoísmo e da maldade que existem dentro de nós. Dar ouvidos aos seus conselhos
Fará de nós pessoas mais sábias, que vivem em paz. Dar ouvidos aos nãos de Deus é a verdadeira libertação. Lembra, se você só faz o que você quer, então você é escravo dos seus desejos. Nós somos realmente livres quando escolhemos fazer algo que não gostamos. Nesse caso, somos livres. No final do nosso material, na seção de Aprendendo, nesse módulo nós temos 6 perguntas. É muito interessante que você passe por elas, releia o texto, veja esse vídeo e responda. Guarde para você e se tiver alguma dúvida, manda no nosso grupo. Para o nosso próximo encontro, nós temos 2 passagens para ler, uma de Êxodo e uma de Deuteronômio. Existe uma reflexão a ser feita e mais alguns motivos para que você ore durante esse intervalo dos nossos encontros. Ok? Fiquem com Deus e a gente se vê daqui a 15 dias.